Imagina só, você entrando numa sala de reunião com vários stakeholders, inclusive aguardando de uma maneira muito ansiosa a apresentação do seu mais recente projeto de UX. A tensão que existe, ela é muito evidente. O jeito como você vai apresentar suas ideias pode influenciar completamente a aprovação e também a implementação do que você está propondo de solução. Só que vem a pergunta, né? Como que a gente garante que a sua apresentação vai ser não só informativa, mas também envolvente e persuasiva? A gente vai falar disso nesse vídeo de hoje, mas antes, se inscreve no canal, dá like no vídeo, já dá like no vídeo, vai lá. Like no vídeo, comenta, é muito importante você comentar. Pode comentar no final. Depois que você assistir tudo, me manda pergunta. E compre o nosso livro, UX Decodificado. E acompanhe todo o resto de conteúdo que a gente faz e que eu coloco aqui e vinheta. Eu acho que o grande desafio e a chave está justamente em transformar a apresentação de qualquer tipo de projeto em uma narrativa que seja envolvente. Um bom historiador usa fatos e personagens para contar uma história. Uma pessoa que trabalha em UX design também deve usar elementos de storytelling, justamente para guiar ali o seu público através do processo de design. Aí tem um livro muito bom, Storytelling for User Experience, de Whitney Quisenberry e Kevin Brooks, que acabam sim ajudando a contar uma história e que pode ajudar a criar uma conexão emocional com quem está assistindo. E isso claramente acaba facilitando o entendimento e a aceitação das soluções que estão sendo apresentadas. Quando você senta para preparar uma apresentação, sempre começa contextualizando o problema que seu projeto busca resolver. Um exemplo aqui bem claro. Quando você está trabalhando com um cliente que quer melhorar a experiência do usuário no seu site e-commerce ou no seu aplicativo, começa a sua narrativa descrevendo a jornada atual do usuário e identificando os pontos de dor que esse usuário enfrenta. Usa claramente dados, insights, tudo que você coletou durante o seu momento de pesquisa para fundamentar a sua história. Tem muita ferramentas como o próprio Google Analytics, ou entrevistas com usuários, ou feedback em lojas, tudo para poder fornecer informações que vão ser muito importantes, que vão ajudar a pintar esse quadro de uma maneira muito clara, inclusive para contextualizar qual é o cenário atual desse cliente, desse stakeholder. Tem uma abordagem muito eficaz que é dividir sua apresentação em 3 atos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembra de redação para o Enem? Pois é. E aí na introdução, começa assim, apresentando, explicando brevemente o objetivo da reunião, trazendo uma contextualização de desafios e tudo mais. Aí no desenvolvimento, entra nos detalhes do projeto, mostrando como as suas soluções abordaram os problemas que foram identificados na introdução. E na conclusão, faz um recap, como gosto de falar. Recapitule os principais pontos e destaque principalmente os benefícios da sua proposta, do que você está colocando como sugestão. Isso vai incentivar muito a tomada de decisão. Esse tipo de estrutura é muito básica e é clássica de narrativa e que vai ajudar muito a segurar o público de uma maneira onde você vai prender a atenção deles e vai facilitar muito a retenção das informações que você está apresentando. Olha que é muito simples a ideia. Inclusive, a simplicidade é um pilar muito importante nessa apresentação de projetos de UX. A gente tem lá o Steve Krug no livro Don't Make Me Think, né? Não me faça pensar, que ele deixa muito claro a importância de pessoas de design trabalharem de uma maneira intuitiva, trabalhe de uma forma que seja fácil de entender. Da mesma forma, a sua apresentação deve evitar, por exemplo, palavras que são muito técnicas, só do vocabulário de design, sabe, de uma maneira excessiva. Coisas que são complexas, porque a gente adora trazer complexidade. O que é complexo joga fora. Então, usa muitos gráficos, infográficos, faz protótipos interativos, tudo para ilustrar a sua ideia de uma maneira que seja visual
visualmente atraente e de fácil compreensão. Usa o seu Figma aí e arrebenta numa apresentação. O FigJam tá lindo para isso. Porque usar uma boa ferramenta como o FigJam hoje em dia, ou pode ser o PowerPoint, Keynote, isso é essencial para criar essa visão interativa, dinâmica, visual e que vai ajudar muito para quem está assistindo, os stakeholders consigam visualizar o que você está propondo de uma forma real, concreta. E claro, a didática na apresentação, ela é algo assim que é a cereja do bolo para garantir que todos que estão participando possam entender o valor das suas soluções. Inclusive tem um livro muito bom também, do Lee Lefevre, que é The Art of Explanation, que traz o destaque como a clareza na comunicação pode transformar a percepção e aceitação de uma ideia. Explicando as suas decisões de design, conecte diretamente aos objetivos de negócio e às necessidades dos usuários. Faz esse casamento na narrativa. Por exemplo, se você aí, digamos que implementou um novo fluxo de checkout para aumentar as taxas de conversão, criei agora. Mostra como essa mudança simplifica a experiência do usuário e, consequentemente, vai impactar diretamente e positivamente nas vendas. Você cria narrativa que resolveu o problema da dor do stakeholder e do usuário. Usar analogia e exemplos práticos também vai ajudar muito a trazer conceitos que são muito abstratos em coisas mais tangíveis e compreensíveis para todos que estão assistindo. Então pensa muito em fazer analogia do dia a dia daquela pessoa, de uma realidade paralela, seja do que for, vai ajudar nessa construção. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é a preparação para o feedback e perguntas. Uma apresentação que, digamos assim, é bem sucedida, ela não termina com a conclusão, ela continua, e é muito importante a interação e o diálogo. Prepara muito para responder as perguntas e, claro, abordar possíveis preocupações de uma maneira construtiva. Tá com problema de pensar sobre esse tema? Tem um livro também, The Crucial Conversations, que é do Carrie Patterson e Joseph Graney e Ron Macmillan e Al Switzler. Eu acho que eu tô falando certo, eu espero que esteja falando certo o nome deles. Eles ajudam muito nesse livro a trazer estratégias que são muito importantes de como você gerencia conversas que são difíceis e transforma feedback em oportunidades de melhoria. E aí, manter uma postura aberta e receptiva durante essa fase vai mostrar claramente seu profissionalismo e disposição para colaborar. E isso, querendo ou não, vai fortalecer muito a confiança de quem está envolvido e principalmente no desenvolvimento das suas capacidades. E a prática constante também desempenha um papel muito importante na tal eficácia das apresentações. Querendo ou não, ensaiar a sua apresentação várias vezes vai te ajudar e inclusive vai te ajudar a identificar pontos de melhoria e aumentar a sua confiança. Isso é muito importante, você fazer esse exercício assim, sabe? Usa também de ferramentas aí, se é o Zoom, se é o Teams, se é o Meet, usa tudo isso para simular apresentações remotas. Isso vai garantir que você esteja também, de uma certa forma, preparada ou preparado para qualquer cenário. E além disso, buscar feedback de colegas que estão envolvidos no projeto, ou de líderes, ou de mentores antes da apresentação real. Pode fornecer alguns insights adicionais e ajudar você a refinar a sua abordagem. Querendo ou não, a prática não só vai melhorar a tal fluidez da apresentação, mas também vai ajudar você a internalizar o conteúdo, a mostrar que você tem domínio. Isso é muito importante. E aí isso vai te ajudar, inclusive, a se concentrar mais na interação com o público durante a apresentação real. Eu sei que quem está começando e já pega logo de cara uma apresentação e tudo mais, a gente sempre fica nervoso. Até hoje eu tenho frio na barriga dependendo da apresentação. Eu transpiro inteiro. Mas esses treinamentos e essas práticas ajudam a gente a diminuir a tensão. Tem tecnologias que podem ser muito aliadas na hora de apresentar os seus projetos de UX, sabe? Usar umas ferramentas de interação, tem o Prezi, né? O próprio Canva, vai. Que nojo! Para com preconceito com o Canvas, ele vai ajudar muito você a criar uma apresentação mais dinâmica e visualmente atraente, caso seja necessário. Avalia muito se você tem que fazer um tchan na apresentação. E também avalia muito o uso de animações, talvez de uma maneira sutil, sabe? Transição bem planejada. Pode ajudar, de uma certa forma, a prender a atenção. Mas tome muito cuidado com isso. Inclusive, se for usar imagens, também tome muito cuidado com as imagens.
Porque é essencial a gente lembrar que a tecnologia ela deve servir como um complemento à sua narrativa, assim como as fotos, assim como as imagens, porque isso não é o foco principal. O verdadeiro valor da apresentação está na clareza e na persuasão das suas ideias, não nos efeitos visuais. Então, menos design nesse sentido. Use as ferramentas que você tem à disposição de uma maneira estratégica para garantir que elas vão reforçar e não distrair da sua mensagem principal. Um outro elemento que eu acredito que é muito importante é a adaptação da apresentação para o público específico. Eu estava esquecendo disso, isso é muito importante. Porque, pensa comigo, cada stakeholder, cada cliente interno, seja lá quem for, tem interesses e prioridades diferentes. Então, você entender essas nuances para apresentar pode fazer toda a diferença. Por exemplo, executivos de alto nível podem estar mais interessados no impacto financeiro e nas métricas de sucesso, enquanto uma equipe talvez técnica, de engenharia, tecnologia, os desenvolvedores, eles talvez estejam com um foco muito mais nos detalhes que vão ser implementados. Adaptar o discurso para atender a essas diferentes perspectivas vai, querendo ou não, mostrar empatia e entendimento das necessidades individuais. E isso vai ajudar muito a fortalecer a sua posição como uma pessoa que é profissional, competente e principalmente confiável. Lembra? A comunicação é a chave de tudo nisso, e essa personalização mostra que você valoriza e compreende as diferentes áreas de interesse dentro de uma mesma empresa. E isso também vai ajudar a aumentar a relevância e a eficácia daquilo que você está apresentando. Essa pessoa fala a nossa língua. Além da narrativa e da tal simplicidade, a autenticidade na apresentação também é algo muito importante. Eu acho que eu vou fazer um vídeo de 1 hora explicando tudo aqui, porque é muita coisa. Porque isso vai ajudar muito a construir a confiança e principalmente a credibilidade. Tem um livro também, que é o Radical Candor, do Kim Scott, que ele traz a visão da importância de ser honesto e direto sem sacrificar a empatia e o respeito. Quando você vai apresentar os seus projetos, seja muito transparente sobre os desafios que vão aparecer, as limitações que você encontrou. Essa honestidade, ela não só vai trazer uma visão humanizada para você como uma pessoa profissional, mas também cria um ambiente de confiança, onde os feedbacks que podem aparecer e que sejam construtivos, eles vão ser muito bem-vindos e valorizados principalmente. Então, em algumas situações, mostrar vulnerabilidade ou uma visão crítica pode ser um diferencial muito bom nesses casos, porque vai demonstrar que você está completamente comprometido ou comprometida com a melhoria contínua e a busca por soluções que, na real, está com foco em trazer uma solução eficaz, mesmo diante de problemas, obstáculos, coisas que você encontrou no meio do caminho e que não são tão legais assim. Caminhar de uma forma sozinha ou sozinho não é legal. A colaboração também vai desempenhar um papel muito importante na apresentação de projetos que você está desenvolvendo. Então, envolver a equipe desde as fases iniciais do projeto e durante a apresentação, ela vai ajudar a promover um senso de propriedade e engajamento. Manda a apresentação antes para alguém, olha só esses pontos, o que você acha de pessoas lá que vai ter um assunto relacionado e tudo mais, sabe? Tudo isso pode ajudar nessa integração. E se for possível, colocar numa apresentação dinâmicas que você usa lá, o Miro, o Mural, para visualizar fluxo de trabalho de uma forma colaborativa, garantir que todas essas pessoas de alguma forma estejam alinhadas com objetivos que você está colocando. Tudo isso ajuda a trazer uma visão de uma participação ativa da equipe durante a apresentação, seja através de demonstração ao vivo ou de contribuições em tempo real. Tudo isso também vai ajudar muito a gerar um processo de ideação e geração de insights que podem ser muito importantes como uma resposta para os próximos passos. E sempre assim, pensa comigo, abordagens colaborativas, elas não só vão fortalecer essa coesão, mas também ela vai enriquecer a apresentação com diferentes perspectivas e expertises. E isso, claro, pode dar mais robustez para a sua apresentação. A gente sabe que no contexto corporativo, onde as decisões muitas vezes envolvem muitos níveis hierárquicos e interesses completamente divergentes, a capacidade de articular claramente o valor do seu projeto é muito importante. Pensa muito sobre essa questão. Outra dica de livro aqui para você, que é Influence, The Psychology of Persuasion. Meu inglês tá bom, né?
que é do Robert Cialdini, porque ele traz aqui princípios que podem ser aplicados para influenciar positivamente decisões de pessoas que são chefes, stakeholders e clientes internos e tudo mais. Então, o princípio de reciprocidade, escassez e autoridade pode ser muito usado de uma maneira ética para fortalecer sua argumentação e aumentar a aceitação do que você está propondo. Destacar como a sua solução é única e exclusiva está relacionado à escassez. Demonstrar sua expertise e credibilidade te dá autoridade. E tudo isso pode aumentar de uma maneira muito legal o impacto do que você está apresentando. Entendeu? Ó, esse é um caminho, essa é a solução. Tem até aqui, ó, fiz até pesquisa de soluções parecidas que existem around the world. A construção da sua imagem pessoal, ela pode complementar suas apresentações e aumentar a sua influência dentro da empresa. Pensa muito nisso. Como é importante você clarificar a sua mensagem e posicionar de uma maneira que vai deixar muito claro como você conhece o que está fazendo, mesmo que talvez não seja muito amplo, mas o que você fez você conhece, e isso vai, querendo ou não, ser visto pelo público dessa apresentação. E você alinhar a sua apresentação com esse seu posicionamento pessoal, vai reforçar a sua identidade como uma pessoa profissional de UX, que traz sim uma visão de comprometimento, competência, e vai te trazer confiança também, confiança não só para você, mas também dos outros sobre a sua capacidade. Ou seja, essa imagem pessoal bem definida, ela também vai facilitar muito a criação de uma narrativa consistente e que vai ser facilmente reconhecida e lembrada por quem está assistindo. E claro que isso vai tornar sua apresentação cada vez mais atraente, eficaz. E um outro ponto também que é muito importante você considerar é a importância dessa troca, tá? Desse feedback contínuo. Então assim, depois de cada apresentação, reserve um tempinho para você pensar sobre o que funcionou bem e o que pode ser melhorado. Ou se não, até pede para as pessoas te darem feedback sobre isso no final da reunião. Fala assim, gente, o que vocês acharam dessa reunião? Esse formato, essa abordagem, essas ideias, essa forma. Vocês acharam que foi eficaz? Sabe? Vocês acharam que trouxe realmente alguma coisa legal? Esse tipo de feedback é muito importante para você aprimorar as futuras apresentações e garantir que você esteja sempre evoluindo nesse caso, inclusive como uma pessoa que está trabalhando na habilidade de comunicação. E incorporar esse tal feedback nas suas apresentações vai mostrar que você valoriza a opinião dos outros. Então na próxima apresentação já incorpora um feedback, porque isso vai mostrar como que você está se comprometendo com a melhoria contínua. E, claro, de novo, volta numa questão de valorização, credibilidade, profissionalismo e tudo mais. Por exemplo, eu já ouvi falar em algumas empresas que elas adotam o one slide, one shot. A regra é faça o máximo de informações e as informações mais importantes em um só slide. Pá, paulada! Tem que entender tudo em um slide só, porque se tiver que escrever mais coisas em vários slides, significa que você não tem storytelling bom ou tem coisas que são inúteis. É uma abordagem radical, claro. Mas isso, querendo ou não, vai ajudar muito, talvez. Guarda esse pensamento na sua cabeça. A trazer informações que sejam diretas, pragmáticas, sem enrolação. E tem empresa que valoriza muito isso. Não precisa ser o one slide, o one shot, não. Mas talvez isso ajude muito você a pensar, cara, o que é fundamental para que a mensagem seja passada de uma maneira clara, direta e tudo mais. Algumas empresas têm adotado esse tipo de coisa. Eu estou fazendo esse exercício, porque não é fácil. Eu estou fazendo esse exercício de conseguir desenvolver uma apresentação que seja sucinta, direta, rápida e que tenha esses elementos. Coleta de feedback, entendimento, momento de cocriação, de colaboração. É um aprendizado contínuo a gente fazer apresentações e que tem um impacto. Eu já fiz apresentações que foram uma droga, principalmente em outro idioma. Isso daí eu sofri já bastante. Apresentar em outro idioma para mim é um sofrimento terrível, mas é um exercício muito importante para você praticar e começar a não parar. Tudo isso faz parte dessa construção de boas apresentações que vão, querendo ou não, trazer um impacto, uma construção de posicionamento. Além das habilidades técnicas e de comunicação,
Pensa muito que a empatia, querendo ou não, é um componente que é muito importante nessa apresentação, nessa preparação, nessa sua visão do projeto. Para você entender as perspectivas e necessidades de quem está envolvido com tudo, permite que você trabalhe muito com uma visão de personalização, inclusive, da apresentação. Isso também é uma coisa que eu já exercitei. Em algumas situações, eu guardava slides para um grupo, mostrava slides para outros, porque cada um tinha um tipo de abordagem diferente para públicos que eram diferentes nesse aspecto. Ou seja, querendo ou não, trabalhar com a empatia em diversos contextos, sabe? O que vai acabar em construindo um ambiente muito legal, porque durante a sua apresentação você cria uma conexão com o público e vai facilitar a aceitação. Que eu acho que esse é um ponto, né? Porque, então, é o título do vídeo, inclusive, né? Criar apresentações persuasivas. Pensa comigo que a empatia não é só você entender o outro, mas também sobre antecipar as suas reações e necessidades, o que vai fazer com que você ajuste a sua comunicação para atender a essas expectativas de um jeito que vai dar certo. Então se prepara muito nesse sentido de exercitar essa visão de empatia de um jeito que a gente fala muito para os projetos, mas a gente esquece talvez nas apresentações. Acho que para fechar, a preparação para imprevistos também é uma parte crucial na sua apresentação. Técnicas de gestão do tempo e preparação para perguntas difíceis talvez ajude muito a manter o controle da apresentação, mesmo quando surgem situações inesperadas. Por exemplo, deu problema no meu PowerPoint, aquela animação que eu coloquei não funcionou. Pô, testa tudo. Mas mesmo que dê errado, fique muito atento em como você vai para um plano B, como você trabalha com improvisação. O controle do tempo é algo que eu me preocupo muito. Dá para você ver no Bom Dia UX, eu é que fico sempre ali cuidando do tempo do Bom Dia UX. E em apresentação é a mesma coisa. Trabalha muito com essa questão porque você está lidando com stakeholders que talvez a agenda seja apertadíssima. E além disso, ter respostas preparadas para algumas perguntas comuns ou preocupações antecipadas pode aumentar muito a sua confiança. E claro, vai reduzir a tal ansiedade durante a apresentação. A capacidade de lidar com imprevistos de uma maneira calma e eficiente vai mostrar profissionalismo e principalmente domínio do conteúdo. E de novo, fortalece a sua imagem, te dá credibilidade, todo mundo vai gostar e tudo mais. Aí tem um ponto, eu falei que era o último, mas não, eu lembrei aqui de um ponto muito importante. Demonstrar o entusiasmo pelo seu projeto é um elemento também que pode transformar uma apresentação, algumas vezes, que é muito comum, em uma experiência que é muito importante. Mostrar o empolgamento, o envolvimento. Todos os projetos têm coisas que são insuportáveis, são chatas, que não funcionam, que você é contra, mas tem uma outra coisa que você é uma pessoa que se tornou dono daquilo, ou dona daquilo. Então, olha muito para essa questão, sabe? Porque, querendo ou não, trazer essa visão de motivação, ela vai cultivar para você alcançar um desempenho muito legal na apresentação. Demonstrar isso pelo seu trabalho, inclusive, durante a apresentação, vai, querendo ou não, trazer uma visão de confiança também e pode até entusiasmar os stakeholders envolvidos, convencer os stakeholders. Porque, querendo ou não, eles enxergando essa motivação, que você acredita no que você fez, pelo menos em partes, sabe, vai deixar a galera que está assistindo de uma maneira mais propensa a apoiar suas ideias e iniciativas. A gente sabe que motivação, ela é contagiante, assim como a desmotivação também. Então, quando você está de uma maneira genuína, entusiasmado com o que você está propondo, vai refletir na maneira como você, inclusive, fala, como você apresenta, tornando a sua mensagem mais convincente. E a apresentação de projetos de UX em empresas, corporações, exige muita combinação de habilidades, de comunicação, de empatia, de usar ferramentas que funcionem, de trabalhar com abordagens de narrativas, de storytelling, tá? Então, quando você transforma suas apresentações em histórias que sejam interessantes, simplificando também a complexidade do que está sendo trazido de uma maneira, sabe, deixando todo mundo na mesma página, alinhando suas soluções com as necessidades do usuário e objetivos de negócio, você não só comunica as suas ideias de uma maneira que seja interessante, eficiente, atraente, mas também estabelece esse elemento
de influência que pode ser construído através disso na empresa. Investir em sua capacidade de apresentar projetos de uma maneira clara e o tal persuasivo é um caminho, vamos falar assim, para uma boa valorização. Poderia falar sucesso. Mas sucesso é muito grande. É um dos elementos aí. Pensa muito nas estratégias e insights que eu trouxe aqui para, você pensar a respeito. Busque alguns livros, tem vários livros aí que ajudam muito nessa questão de preparação, persuasão, comunicação, storytelling, porque tudo isso vai te preparar para você enfrentar apresentações corporativas que são algumas vezes terríveis, mas vai te ajudar a te colocar numa posição de competitividade, que é muito importante algumas vezes dentro de algumas empresas. Pensa muito nisso, de que cada apresentação é uma grande oportunidade de você mostrar não só o seu conhecimento técnico, mas também sua capacidade de se conectar, de influenciar, de inspirar. Com uma abordagem centrada na narrativa, na simplicidade e na autenticidade, você pode transformar uma apresentação que algumas vezes pode ser chata, imbecil, arriscada, em algo que seja muito legal para você alcançar um sucesso, um bom posicionamento, uma boa avaliação e, claro, que também uma valorização do design. É isso. O que você acha? Me diz aí nos comentários o que você acha sobre esse vídeo, sobre a apresentação. Eu quero feedback. Eu não acabei de falar de feedback? Acabei de me apresentar alguma coisa aqui para você. O que você acha? Eu quero ver sua opinião. E eu te vejo no próximo vídeo, principalmente se você dá like. Esqueci de pedir like e se inscrever no canal. Tchau!